Gênesis capítulo 18, verso 1, diz assim o texto da Sagrada Escritura: Depois apareceu-lhe o Senhor nos carvalhais de Manre, estando ele assentado à porta da tenda no calor do dia. E levantou os seus olhos e olhou, e eis que 3 homens em pé junto a ele. E vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro e se inclinou-se à terra. E disse: Meu Senhor, se agora tem achado graça aos teus olhos, rogo-te que não passes de teu servo, que se traga já um pouco de água e lavai os vossos pés. Recostai-vos debaixo dessa árvore, e trarei um bocado de pão para que esforceis o vosso coração. Depois passareis adiante, porquanto por isso chegastes até o vosso servo. E disseram: Assim faze como dissestes. Amém? Meu Deus e meu Pai, envia agora poder, envia unção, envia, Senhor Deus, milagres. E que sejamos, ó Deus, instrumentos do Senhor. E tudo aquilo que concorre com a Tua palavra nos nossos corações, que seja repreendido, em nome de Jesus. Eu queria falar com os irmãos nessa noite sobre o poder de Deus e a visitação de Deus na vida do ser humano. Nós vamos ver um trecho das Sagradas Escrituras onde Abraão recebeu a visita de 3 pessoas. E muitas vezes nós criamos uma ilusão, imagens na nossa mente que não são bíblicas, mas que foram criadas pela cultura humana. Por exemplo, a imagem de Jesus. Nós temos um quadro na nossa mente que Jesus ali com cabelos cacheados, loiros, olhos azuis. E essa é a impressão que muitas pessoas têm de Jesus. Quando fala a respeito de Jesus, ou quando vê um rosto que é atribuído pela sociedade, que é a imagem de Jesus, vem com essas características. Outras vezes nós vamos ouvir falar de anjos, e anjos com também cabelos encaracolados, também com olhos azuis e com 2 asinhas. E alguns anjos a gente dá um nome como Cupido, até com um arco e flecha. E essas são as imagens que nós temos. O próprio demônio, vemos talvez um ser com chifres, com cara de bode. E talvez seja também as imagens que nós temos dessas figuras bíblicas. Porém, essas imagens foram criadas principalmente ali na Idade Média, no tempo da Renascença, quando os pintores começaram a escrever essas figuras bíblicas, e eles então deram essa característica. Primeiro é que Jesus, ele viveu ali como um judeu, e os traços dos judeus são completamente diferentes. O nariz vai ser um pouco mais tombado, a pele vai ser um pouco mais escura, cabelo com certeza vai ser mais escuro, e não tem nada a ver com essa figura europeia, nórdica, criada pelos pintores da Renascença. Da mesma forma, o próprio demônio, a palavra de Deus diz que ele se transforma até em anjo de luz. Então atribuiu uma forma, obviamente que é um anjo decaído, mas dizer que tem essa característica talvez seja algo até estratégico do mal para nos enganar, porque às vezes esperamos que coisa ruim ou coisas feias é que são demônios, mas na realidade pode estar disfarçado das coisas mais lindas. Quem está entendendo? Da mesma forma, os anjos. Às vezes nós vamos ver, em alguns trechos da Sagrada Escritura diz que realmente há uma batalha. Isaías viu anjos que tinham 6 asas, com 2 voava, 2 cobriam os pés e 2 cobriam os rostos. Mas a maioria das vezes os anjos se manifestavam como homens. Nós vamos ver agora Abraão encontrando 3 pessoas. E ele então oferece comida, essas pessoas se assentam na sua tenda e elas descansam, elas têm as características ali
de pessoas, de homens e seres humanos. Eu quero que você esteja atento que muitas vezes Deus tem enviado anjos para nos livrar e nós não percebemos o socorro que Deus tem enviado. Eu conto um testemunho do meu acidente que ali no quilômetro 413 da 262, no sentido sentido que diz? Ou direção? Sentido BH, Bom Despacho, 413. E aí, onde o carro capotou, né, tinha 2 cachorros enormes, até inchados, na minha cabeça era até bezerros. O carro da frente desvia e não dá tempo de eu desviar, eu estava andando na faixa, encostado, né, mais devagar, mas o carro da frente desvia desses animais. Eu tinha um carro mais baixo que não tinha um freio ABS, então o carro capota. Mas antes disso eu procuro frear, porque ele vai em direção à outra pista, e aí o volante trava e cai numa ribanceira. Neste lugar onde o carro caiu, e ele ficou com as rodas para cima, funcionando o motor. Pessoas que visitaram o local disseram: pastor, só do carro está funcionando, já foi um milagre, porque vazou muito óleo, poderia ter dado uma explosão. E eu fiquei preso, porque eu fiquei desacordado. Fiquei preso com um cinto, de cabeça para baixo, durante 1 hora. E nesse local, que caiu, nessa época, não tinha água. Parece que lá era uma lagoa, mas nessa época estava seca. Passaram-se um tempo depois, de lá para cá eu sempre passo, eu olho, lá tem água. Não é só da agora. Então lá tem água. Agora, por que eu estou marcando essa cena? Porque se eu tivesse caído e existisse água neste lugar, eu morreria afogado, com certeza. Mas 1 hora depois, então poderia ter morrido carbonizado, poderia ter morrido afogado. 1 hora depois eu acordo. E aí o carro funcionando, eu começo a recobrar a consciência. Aí eu solto o cinto, aí que eu percebo que eu estou de cabeça para baixo, aí eu caio no teto. E vou abrindo a porta e vou saindo, e do outro lado já existia lá uma viatura e uns policiais. E aí uma espécie de mendigo, uma pessoa com as características de mendigo, dando sinal assim: olha lá ele. E naquele dia então eu fui resgatado, mandado para o hospital de Belo Horizonte, foi feita uma cirurgia, enfim, e Deus nos deu graça no ano 2015. Mas esse senhor que tinha a aparência aí de um mendigo, quando eu estava lá na viatura aguardando os paramédicos, ele colocou a mão no meu ombro e disse assim: fique em paz, vai dar tudo certo. E este senhor, este homem que eu nunca mais o vi, ele também foi aquele. E é estranho, porque ele estava lá me acalmando, mas em algum momento dessa cena que eu não sei, a minha esposa insistentemente ligando, porque já havia passado o horário de nós chegarmos aqui em Bom Despacho. Ele atende o telefone e ele diz assim: alô? Aí a minha esposa preocupada e fala: quem está falando? O que você fez com meu marido? Aí ele diz: acalma, minha senhora, seu marido sofreu um acidente, mas ele está bem. Eu vi ele subindo aqui esse barranco aqui. É interessante porque depois ele foi lá levar o celular para mim. Tem umas coisas que eu não consigo entender, eu estava inconsciente, mas a história é que ele foi lá, buscou os policiais que estavam tomando café num posto mais para frente. Ao mesmo tempo estava procurando ali junto com os policiais. Antes também atendeu o telefone, deixou minha esposa em paz, deu a localização onde estaria. E depois ainda coloca o celular na minha mão e eu achando até que ele estava bêbado. Era a impressão que eu tinha. E foi essa cena. Um dia eu estava viajando tempos depois a Divinópolis e eu vi um carro tombado de um acidente. E naquela hora despertou, parece que
acionou ali uma memória, e eu lembrei dessa cena, do meu acidente. E eu comecei a enxergar como se eu estivesse vendo aquela cena através dos olhos daquele homem. E aí Deus falou no meu coração: era eu que estava ali, te guardando, te protegendo, te amparando, te sustentando. Naquele dia eu fui tomado por uma emoção muito grande, porque muitas vezes nós esperamos um milagre com raios e trovões, mas ali houve um milagre. Como eu disse, tem coisas que eu não consigo entender, mas o socorro estava ali bem presente na hora da angústia, e de uma forma humana, porque às vezes a gente acha que anjo vai vir com asas. Muitas vezes houve livramento de pessoas que foram enviadas e você achou que eram coisas normais, seres humanos. E a palavra de Deus diz que são ministradores de Deus, que trabalham em favor daqueles que vão herdar a salvação. Você crê nisso? A palavra de Deus diz: os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que temem ao Senhor e os livra de todo o mal. Querido, a história de Abraão, um homem que havia recebido um chamado para que a partir dele pudesse existir um povo que pudesse ser diferente de todo aquele povo da época, um povo que pudesse ter a fé em Deus, um Deus vivo. Então ele recebe a promessa de que a partir dele viria uma grande nação, só que já é uma pessoa com a idade avançada. E ele então sai da sua terra, da sua parentela, e ele leva com ele um sobrinho chamado Ló. Diga comigo, Ló. E aí dá um momento de fome na região onde ele estava. Então eles descem para o Egito. Chegando no Egito, um milagre acontece naquele lugar, porque os egípcios tiveram que abençoar Abraão, em função de uma história, né? Abraão desceu com Sara, e ela era uma mulher muito linda. Então, Abraão disse: olha, se te perguntarem, diga que você é minha irmã, porque senão eles podem me matar para querer ficar com você. Abraão disse uma meia verdade, porque havia um laço sanguíneo mesmo com Sara. Mas aí nós vemos a humanidade de Abraão e a misericórdia de Deus se manifestando na vida dele. Quando o faraó, ele realmente viu Sara, ele traz Sara para o palácio. Mas aí de noite ele é visitado pelo Senhor, e ele descobre então que Sara era esposa de Abraão. E ele, temendo, ele com receio, porque houve ali experiências com Deus, ele então devolve a esposa sem tocar, e ele fala: vai embora, por que você não nos avisou a respeito disso? E uma forma assim de recompensar, dá muitas riquezas para Abraão. Então Abraão volta agora do Egito com muita riqueza, muito gado, muitos materiais. Ele que havia saído sem nada, né, da sua terra original, agora ele estava com muitas posses. Mas a coisa foi tomando uma proporção tão grande, que Ló, o seu sobrinho, também tinha os pastores que tomavam conta dos seus gados, seus rebanhos, assim como Abraão também tinha. E de repente agora, eles começam a brigar, os empregados de Ló com os empregados de Abraão. Então ali eles resolvem a separar um do outro. Abraão, seguro da bênção de Deus na vida dele, diz: escolhe o caminho que você quer seguir. A Bíblia diz que Ló escolhe as planícies verdejantes na região de Sodoma e Gomorra, e Abraão pega outra direção. O tempo passa, e a história de Sodoma e Gomorra começa agora a ganhar uma proporção de maldade muito grande, porque a Bíblia diz que a maldade, o pecado subiu à narina de Deus, e Deus resolve descer para julgar aquela terra. E eu quero que você entenda que quem era o morador daquela cidade, daquela região,
na cidade de Sodoma, mais precisamente, era Ló. E de repente nós vamos encontrar agora Abraão na sua tenda, e ele então ali na porta, e talvez naquele sol quente da Palestina, de repente ele avista 3 homens. E esses 3 homens vão se aproximando. Esses 3 homens, eles manifestam algo diferente a ponto de Abraão entender que se tratava da visitação do Senhor. Eu queria que você pudesse ter um coração sensível à presença de Deus na tua vida. Às vezes a gente não consegue ouvir a voz de Deus. Deus está todo o tempo falando. Deus está nos cercando, com milagres, com manifestações. Eu digo que existiu um astronauta chamado Yuri Gagarin. Ele era russo, e ele então chega até a atmosfera terrestre. A primeira espaçonave com destino à Lua não chega à Lua, mas sai para fora da Terra. E eles então têm uma visão que eu e você, nós não tivemos. Nós temos através de imagens, mas ele pôde constatar pessoalmente a visão dos planetas, e pela primeira vez o planeta Terra visto do lado de fora. Algumas frases famosas foram escritas naquele dia. A famosa frase dizendo: a Terra é azul. Mas outra frase famosa também foi: eu não vejo Deus. A Bíblia fala que Davi não era astronauta, não tinha nenhum curso superior, não tinha nenhuma faculdade, não tinha nenhum preparo. E no entanto ele lá no meio das ovelhas, cheirando ao esterco das ovelhas, ele compõe o Salmo 19 que diz: os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Uma noite faz declaração a outra noite, e um dia faz declaração a outro dia. Sem linguagem, sem fala, é possível ouvir a sua voz. Davi dizia: eu vejo Deus através da criação. Eu vejo Deus através da obra que Ele criou. Você consegue ver o artista através do quadro que ele pinta, através das coisas que ele faz. Davi via Deus na natureza, no sol, numa noite estrelada. Tem pessoas que conseguem ver Deus no momento do nascimento. Eu conheço pessoas que falam: pastor, para mim, eu tive a convicção de que Deus existe quando eu vi meus filhos nascerem, saírem de mim. É um milagre divino, eterno. Mas lá nos evangelhos diz o que faz uma pessoa ver Deus e outra não. Como esse astronauta que foi tão longe e não conseguiu ver Deus. Mas Davi, que não arredou um passo de onde ele estava, mas ele via Deus. É que Mateus capítulo 5 diz: bem-aventurado os limpos de coração, porque estes verão a Deus. Estes verão a Deus. Quando você busca, quando você limpa o teu coração, quando você tira toda a sujeira, quando você foca em querer vê-lo. Abraão conseguiu identificar que não se tratavam de pessoas, mas era uma visitação divina naquele lugar. Você consegue perceber quando Deus age no meio da igreja? Você consegue perceber quando Deus te acorda pela madrugada dizendo: vem falar comigo? Você consegue perceber quando um milagre bate na tua porta e Deus dizendo: eu estou aqui cuidando de você? Quando você encontra-se cheio de saúde, cheio de vigor, cheio de fé no teu coração, quando Deus te dá mais um dia para viver, você consegue perceber a existência de Deus. Deus te cercando a todo tempo, Deus cuidando a todo tempo, Deus te livrando, te protegendo, Deus guardando a sua casa, Deus guardando a tua família. Há um Deus presente na nossa vida. Abraão então percebe. Mas olha que coisa interessante, eram 3 homens. E disse o Senhor.
no meio daqueles 3 homens, um era o Senhor. Amém? Eram 2 anjos e o Senhor. No verso 22, nós vamos voltar, mas olha lá, então viraram aqueles homens o rosto dali e foram-se para Sodoma. Mas Abraão ficou ainda em pé diante da face do Senhor. Então entenda, naqueles 3 homens, eram 2 anjos e o Senhor. Deus resolve descer na terra para visitar a casa de Abraão, a vida de Abraão. Eu queria que você pudesse ter essa mesma fé, esse mesmo desejo, esse mesmo apetite, essa mesma experiência. A bênção de Deus dentro da nossa casa. No verso 3, fala que Abraão, então, quando vem aqueles 3 homens, ele começa com atitudes a demonstrar que ele tinha um enorme prazer com aquela visitação. Sabe o que vai atrair Deus para a tua casa? Sabe o que vai atrair Deus para a tua vida? É quando você tem prazer na presença do Senhor. É quando você se alegra. A palavra de Deus diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. É quando você tem atitudes, seus pés se apressam para isso. O texto diz: meu Senhor, se agora tem achado graça aos teus olhos, rogue-te que não passes, não vá embora, mas fica aqui conosco, na minha tenda, na minha casa. Sabe, tinha um corinho antigo que eu cantava, eu acho que talvez alguns irmãos vá lembrar, nosso pré-histórico não está aí, mas diz o texto: fica, Senhor, já se faz tarde. Quem lembra desse? Divino companheiro no caminho, tua presença eu sinto logo ao transitar, fazem-me morada eternamente. Fica, Senhor, meu Salvador. Amém. Mas esse tem que ser o pensamento que norteia as nossas vidas. Quando você faz da tua casa uma habitação para Deus, quando você faz da tua vida um lugar onde Deus esteja presente, porque muitas pessoas colocam Jesus do lado de fora. Apocalipse fala que Jesus estava reclamando de uma igreja que dizia: eis que estou à porta e bato. Jesus do lado de fora, mas ele estava ali pronto para servir, ele tinha um prazer. Ele diz: fica. No verso 4, o texto diz que ele deu também uma calorosa, olha lá, uma calorosa recepção. Que se traga já um pouco de água, lavai os vossos pés, recostai-vos debaixo dessa árvore. Abraão criou ali um cenário, ele criou ali um lugar para viajantes da Palestina, um lugar árido, um lugar que talvez as pessoas não pudessem ou não fariam jamais esse tipo de recepção, porque até então eram desconhecidos. Mas ele então diz: vocês vão ficar aqui debaixo dessa sombra e água fresca. Versos 5 e 6, o texto: trarei um bocado de pão para que esforceis o vosso coração, depois passareis adiante. Depois que vocês descansarem, vocês vão embora, mas por enquanto fica aqui. Verso 6 diz que ele foi pronto. Abraão se apressou em ir ter com Sara a tenda e disse: amassa depressa 3 medidas de flor de farinha e de bolos. Ele começou a servir, ele começou a trabalhar. Queridos, isso atrai a presença de Deus. Quando você tem atitudes para tornar a tua casa, a tua vida um lugar agradável para a presença de Deus. É quando você está disposto a tirar de dentro da tua casa aquilo que concorre com a presença de Deus. Quando você tira o pecado, quando você abomina a mentira, quando você tira as coisas que atrapalham. Porque Isaías 59 diz que o pecado traz separação entre o homem e Deus. Então você abomina porque você fala: aqui na minha casa é lugar da presença de Deus.
Querido, eu fico triste quando as pessoas colocam empecilho para fazer a obra de Deus. O que você espera de Deus quando você só pensa no vem a nós? Mas quando você está pronto a fazer sacrifícios, quando você está com alegria servindo, Abraão ficou se sentindo honrado. No verso seguinte diz que tomou a manteiga, o leite e a vitela que tinha preparado, pôs tudo diante deles, e estava junto dos pés, e eles debaixo da árvore comeram. A outra tradução diz que ele estava de pé. Diga comigo, de pé. Querido, presta atenção. Ele serviu pessoalmente, ele não terceirizou. Porque tem pessoas que quando devolvem o dízimo em oferta, dizem: eu estou pagando o pastor para fazer a obra de Deus. Querido, devolver dízimo e oferta é uma maneira para você ser abençoado com relação à tua vida financeira e todas as outras áreas. Mas entenda que você pode servir a Deus com tudo que Deus te deu, com o teu talento, com a tua vida, com a tua saúde. Querido, ele ficou de pé, ele se viu pessoalmente e ele estava ali dizendo: se precisar de alguma coisa, eu estou aqui. Como um garçom esperando para servir novamente. Diga amém. Você acha que isso vai atrair a presença de Deus? Você acha que se você tiver a mesma postura, pois não, Senhor, o que é que o Senhor quer que eu faça? Mas, querido, muitas vezes nós vimos a casa de Deus, nós chegamos até aqui e falamos: meu Deus, o que o Senhor vai fazer por mim? Senhor, o que o Senhor vai me dar para que eu seja fiel, para que eu venha à igreja? Querido, inverte essa lógica, porque talvez muitas pessoas não estão vendo, não estão sentindo a presença de Deus por causa desta postura. No verso 9, revela que há dois propósitos pelo qual Deus estava visitando Abraão. Primeiro, para abençoar a casa dele. Diga: a presença de Deus vai trazer bênção para minha casa. Você crê nisso ou não? Eu creio que Deus é um Deus abençoador. Quando Jesus entrou na casa de Zaqueu, houve salvação naquela casa e transformação. E não só a casa dele, mas todos ao seu entorno foram abençoados. Querido, Deus veio para abençoar. E Deus veio também para executar juízo sobre a cidade de Sodoma. Mas neste momento, no verso 10, Deus então pergunta pela sua esposa. Verso 9, né? Deus pergunta: onde está Sara? Querido, quando Deus pergunta algo, Deus não está querendo aprender. Deus é o Criador. Ele não aprende com o ser humano. O ser humano é que aprende. Quem está entendendo? Mas quando Deus faz uma pergunta, é uma pergunta retórica. O que é uma pergunta retórica? Para trazer reflexão. Deus espera que a gente reflita naquilo e tenha uma resposta inteligente. Quando ele pergunta: onde está Sara? É Deus perguntando: está tudo bem com ela? Você sabe onde ela está agora? Você sabe o que se passa na vida dela? Está tranquilo? Se fosse com Sara, talvez perguntaria por Abraão, talvez perguntaria pelos filhos. É porque a gente tem esse individualismo. Diante de Deus, a gente quer que a gente seja o centro. E Deus fala aqui: como é que está o teu vizinho? Como é que está o teu casamento? Como é que está o teu filho? Como é que está a tua esposa? Como é que está teu irmão? Como é que está tua mãe e teu pai? Quem está entendendo? Deus quer que você reflita. Se você sabe dar notícias dessas pessoas. Porque nós estamos aqui nessa terra para alcançar essas pessoas. Então ele informa, está lá na tenda. Aí no verso 10, olha só. Vem agora a promessa de Deus. Diga comigo: promessa. Querido, o que é uma promessa? É quando Deus promete abençoar. E nós vamos encontrar muitas promessas nas Sagradas Escrituras. A maioria delas requer uma condição: se atentamente ouvir a Deus e os seus mandamentos obedecer, bendito será ao entrar e a sair de qualquer negócio.
É uma promessa com um mandamento. Mas é uma promessa que muitas vezes ela diz que vai vir uma bênção na tua vida. Honra o teu pai e a tua mãe, para que prolongue os teus dias aqui na terra. Agora aqui, não era uma promessa como essas que eu acabei de dizer. Era uma promessa com data e hora. Quem quer uma promessa com data e hora, diga amém. Querido, você consegue entender quando Deus começa a te visitar e fala assim: daqui 1 ano, daqui 6 meses, daqui 3 dias, daqui 5, daqui 4, pode esperar, porque já está determinado. Não chega antes, porque uma gestação gasta um tempo. E Deus disse: daqui 1 ano, Sara dará à luz a um filho. Finalmente a promessa que havia sido feita há tempos, agora Deus dá data. Deus dá tempo determinado para acontecer. Pode o tempo passar, podem as coisas complicarem e piorarem, mas Deus não perde o seu poder. Ele continua poderoso e eficaz para agir em qualquer tempo, em qualquer circunstância, em qualquer situação. Ele é o Deus de poder. Talvez o gigante fala diante de nós: olhe para mim, olhe para o meu poder, olha para o tamanho da lança, olha para as armas que eu tenho contra ti. Mas você pode dizer: você vem contra mim com lança, espada, escudo, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Eu desafio você a tirar os olhos das impossibilidades, das limitações humanas, daquilo que nós olhamos e a vista nos dá como acabou-se, não tem o que fazer. Sabe, Deus nos traz aqui nessa noite para nos confrontar. Por que ainda a gente duvida? Por que ainda a gente brinca com Deus? Por que ainda a gente entra na igreja e sai como se a gente tivesse vindo para assistir uma palestra, como se a gente tivesse vindo aqui para poder pensar e gastar algumas horas para cumprir um protocolo religioso? Querido, guarda o teu pé quando entrar na casa do Senhor, quando se aproximar de Deus. Creia que Ele é galardoador daqueles que o buscam, que Ele é recompensador. Tenha fé no teu coração e creia no Deus de poder. Ele é Deus. Mas às vezes a gente ri por dentro. A gente começa a colocar os questionamentos: será? Quantas vezes a gente está num culto como esse e sai cheio da unção, mas amanhã, diante de uma palavra, diante de uma notícia, essa fé parece que vai toda embora, porque a gente volta o foco para as condições humanas. Eu queria que nessa noite você pudesse não esquecer dessa palavra no teu coração e continuar crendo. E o Senhor quer saber: por que você está rindo? Por que você está zombando? Olha, não tem ninguém brincando. Há um Deus de poder agindo na tua vida. O nome do Senhor é Jeová. É Deus de guerra, é Deus de poder, é Deus que chama as coisas à existência, as coisas que não existem como se elas já fossem. Ele é o Deus todo-poderoso. Ele vai agir. Aí nessa hora, querido, tem uma declaração que eu queria que você registrasse no teu coração. Verso 14 de Gênesis capítulo 18, o texto diz: Deus falando: haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Ao tempo determinado, tornarei a ti por esse tempo da vida, e Sara dará à luz a um filho. Em outras traduções diz: há alguma coisa demasiadamente difícil para Deus? Querido, tenta encontrar algo difícil para Deus. Querido, o difícil é para nós, mas para Deus nada é impossível. E às vezes a gente tenta colocar Deus na nossa limitação. Não, isso não tem como acontecer.
isso é improvável, isso é difícil. E não tem nada demasiadamente difícil para Deus. Eu queria que você pensasse em algo difícil. Eu queria que você pensasse em algo complicado. Eu queria que você pensasse em algo impossível. Não tem nada que seja difícil para Deus. Não tem nada. Toda vez que a tua mente tentar te trair, toda vez que o diabo tentar colocar um riso de ironia nos teus lábios, eu queria que você pudesse acreditar a um Deus de poder agindo nessa circunstância. Querido, você pode largar a coisa difícil para Deus e ficar com a coisa mais fácil. A coisa mais fácil é orar. A coisa mais fácil é acreditar. A coisa mais fácil é confiar em Deus. E deixa o difícil para Ele. Sabe por que a pessoa se deprime? Porque ela quer pegar o difícil. Ela fica a noite inteira pensando no problema, achando que aquilo vai resolver. Sabe por que a pessoa fica ansiosa? Porque ela se preocupa. Ela traz o problema do futuro para o presente. Ela acha que vai resolver. Isso é coisa difícil. Você não pode ir no futuro e nem pode ir no passado. Então deixa aquele que tem o controle do tempo nas suas mãos. Você fica tentando entender como é que o milagre vai vir. Você desenha, fala, não, Deus tem que chegar amanhã a tal hora, Ele tem que usar fulano e beltrano. Querido, milagre é milagre, e Ele faz do jeito que Ele quiser. Se eu estou diante de um mar, e esse mar não vai abrir para eu passar, Ele é poderoso para me fazer andar por cima das águas. E se não tiver feito algo ainda parecido como estes dois exemplos da Sagrada Escritura, Ele cria algo novo, porque Ele é o Deus de poder. Não é a minha função tentar entender como. Eu apenas creio e espero a direção que vem de Deus. Ele é o Deus de poder. Se não existe, Ele cria. Querido, no verso 16, nós vamos ver agora Abraão como um amigo de Deus. Primeiro nós vamos ver Abraão como um anfitrião. Às vezes a gente chama as pessoas para abrir as suas casas para a célula. Abraão recebeu a presença de Deus na sua casa. Ele estava sendo abençoado. Ele era um anfitrião. Nós vamos ver também Abraão aqui como alguém, como aquele atuante ali, e dando notícia dos membros da família, porque ele era alguém que estava trabalhando ali naquela célula familiar. E nós vamos ver agora Abraão como aquele que tinha amizade com Deus. Diga comigo, amizade. Verso 16, diz o texto: e levantaram-se aqueles homens dali, os três, olharam para o lado de Sodoma, e Abraão ia com eles, acompanhando-os. Verso 17, e disse o Senhor: ocultarei eu a Abraão o que eu faço? Que coisa tremenda, querido. Deus está dizendo, eu não tenho segredos. Jeremias diz, clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que ainda não sabes. Deus não tem mistérios, Deus não tem segredo. A tua caminhada com Deus tem que ser como a luz da aurora, crescendo dia a dia, até se tornar dia perfeito. Deus quer que você aumente a tua intimidade com Ele. É conseguir enxergar na perspectiva de Deus as coisas. Esse é o desafio. Sair da mediocridade e falar, eu quero ser chamado amigo de Deus. Pastor, como é que eu posso conseguir então essa carteirinha de amizade? João capítulo 15, verso 15. Jesus, que é a expressão de Deus nessa terra, revelava a vontade de Deus ao ser humano. Ele diz, já vos não chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Abraão estava servindo, e Deus diz, não, ele não é um servo, ele é meu amigo. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho feito a conhecer. Quando você serve a Deus, você se torna amigo de Deus.
Querido, é muito fácil de entender isso. Quando você encontra alguém que é gentil, alguém que começa a ser cordial com você, alguém que vai te tratando bem e vai desenvolvendo um relacionamento de respeito e sempre está querendo te agradar, essa pessoa obviamente se tornou seu amigo e você vai ser responsível, você vai responder da mesma forma, da mesma maneira. Uma amizade se desenvolve dessa maneira. Não existe alguém dizendo: eu agora sou seu amigo. As coisas acontecem de uma forma natural. Quem está entendendo, diga amém. Deus nos chama para sermos amigos. Não é para você ser um servo e ter um Deus poderoso que você chega com medo diante dele. Não! É aquele que sente prazer na vinda, na visitação, na comunhão, na presença de Deus. Querido, nós vamos ver agora Abraão então cumprindo a sua missão. Nós vamos ver que grandes homens e mulheres de Deus, todos eles na palavra de Deus, se empenharam para cumprir o propósito de Deus. Noé construiu a arca, Moisés libertou o povo, o apóstolo Paulo pregou o evangelho aos gentios, Jesus veio para morrer na cruz do Calvário. Se eu conseguir plantar a fé no coração de pessoas, as gerações futuras, eu vou embora, mas outros virão após mim, por causa de uma mensagem que eu prego, ou que eu preguei. Abraão, ele tinha uma promessa de se tornar uma grande nação, e eram duas os tipos de nação que ele ia ter. A Bíblia diz que Deus fala para ele uma vez, como a areia do mar. Diga comigo, areia do mar. Está falando de algo terrestre, e seriam os seus descendentes, como os hebreus, como os árabes, eram descendências de Abraão. Mas fala também das estrelas do céu, uma descendência espiritual. Eu e você somos filhos de Abraão, porque aquela mensagem ecoou o mundo. Através da linhagem de Abraão veio Jesus e salvou a humanidade e reconectou todos os povos que aceitaram Jesus. Eu e você estamos nessa geração futura. Diga amém. Querido, e aqui por fim, no verso 20, nós vamos ver Abraão como um intercessor. Diga comigo, intercessor. Diz o texto que agora Deus revela e diz, olha, que eles iriam à cidade de Sodoma e Gomorra. Já abençoou a casa de Abraão, já disse que ele teria um filho, já estava ali agora com aquele ambiente gostoso, mas agora o juízo chegaria sobre a cidade de Sodoma. Diz o texto: porquanto, disse o Senhor, porquanto o clamor de Sodoma e Gomorra se tem multiplicado, e porquanto o seu pecado tem se agravado muito. Verso 21. Descerei agora e verei com efeito se tem praticado segundo o seu clamor, que é vindo até mim, se não sabê-lo-ei. Querido, Deus é justo. Diga comigo, Deus é justo. Deus desce à terra para conferir se a cidade de Gomorra estava realmente praticando aquela maldade. Sabe, se tem uma coisa que ninguém vai poder dizer diante de Deus, é que Ele é injusto. O texto diz que Ele veio para checar. Deus não inocenta o culpado e nem culpa o inocente. E diz o texto no verso 22, que 2 anjos vão até a cidade de Sodoma e Gomorra, e foram-se para Sodoma, mas Abraão ficou ainda em pé diante da face do Senhor. Eu sei que o Senhor é o Deus que cura, por isso eu estou clamando pela cura. Quem está entendendo? E assim ele começa então a fazer os seus pedidos, e parou no 10, porque abaixo de 10 já não é mais grupo, agora tem que ser individual. Sai de 2 algarismos para 1. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. E agora nós vamos ver que ele ora, e diz o texto lá no versículo 27, com humildade, porque ele sabia quem ele era e sabia também quem Deus era. Verso 33, há um fechamento da história, reconhecendo a soberania de Deus. Ele vai orando, mas o texto diz: retirou-se o Senhor quando acabou de falar a Abraão. Diga comigo, acabou de falar.
Quem é que acabou de falar? Quem é que acabou de falar? A última palavra foi de quem? A última palavra é de Deus. Na nossa oração, não é nós que damos o veredito. Na nossa oração, a gente procura ouvir a voz de Deus. E a última palavra é a palavra de Deus. Quem está entendendo? Aí tem dois sentidos. Primeiro, é que Deus sabe e Ele é que termina. Ele não é manipulado. Mas também para você gravar. Porque nós às vezes somos levados às incredulidades, às fraquezas. E eu quero que você guarde por último na tua vida, não a tua palavra, não os teus pedidos desesperados, mas a palavra de Deus.